Gostando ou não gostando, o Oscar é a maior vitrine da sétima arte. E pode ser que nem todos os melhores filmes sejam indicados para premiação, mas sempre tem algum que acaba conquistando quase todos os públicos, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é por isso que no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho da história e dos momentos marcantes do cinema com o Oscar. E também comentar, é claro, os favoritos desse ano, como o brilhante Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje vai ser Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo do Oscar, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. No Pode Ser de hoje vamos falar de Oscar, né? E a gente poderia ter um podcast só de Oscar, porque tem muita coisa para falar e a gente vai realmente falar de tudo, de todos os lugares ao mesmo tempo no programa de hoje. É muita coisa, né? Principalmente porque a gente tem pouco tempo, então não vai dar pra gente comentar tudo, mas a gente vai trazer no programa de hoje algumas curiosidades sobre o Oscar e também falar um pouquinho sobre os nossos preferidos. É isso aí. E, Vicky, vamos começar do começo, né? O Oscar, ele já está quase completando 100 anos, né? Sim, exatamente. Foi criado em 1927 e em 1929 teve a primeira premiação. E é curioso, Samuel, porque o Oscar ele é bem polêmico, né? Então, assim, tem um grupo de pessoas que quer maratonar, quer assistir todos os filmes para poder acompanhar a premiação e apostam, e tem toda essa brincadeira em torno do Oscar. E também tem uma galera que assiste, que acompanha, que gosta de cinema, mas também vê de uma forma crítica. Porque a gente sabe que o Oscar ele foi criado, né, e daí trazendo um pouquinho da história, o Oscar ele foi criado justamente para dar mais destaque para o cinema hollywoodiano, então, que é o cinema norte-americano. Então, o Oscar ele se propõe a ser uma premiação mundial, uma premiação global, só que existe sim o favoritismo, e assim existe porque foi assim que ele foi criado. Então, na época, né, em 1927, surgiu, né, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Então, foi num momento, né, ali no começo do século XX, em que o cinema norte-americano ele estava ganhando destaque. Então, eles criaram essa academia, então, de pessoas que fazem parte, né, do cinema e que trabalham e que entendem. Um grupinho de galera que se ajuda. Uma panelinha, né? Panelinha. Uma panelinha ali do cinema norte-americano para dar destaque para o cinema que eles, né, para os filmes que eles produziam. E daí hoje o Oscar se propõe a avaliar tudo que é produzido mundialmente, só que não é bem assim que acontece. E assim, tem alguns critérios, né, para um filme participar do Oscar. E um deles é ser exibido em Los Angeles, né? Então a gente vê que alguns filmes que podem ser muito bons, se não passou lá, né, por 7 dias seguidos, tem que ter... E, tipo, não pode ter sido de graça, tem que ter sido um filme que teve uma sala de cinema com um público pago e tal, e ter ficado em cartaz por pelo menos 7 dias para concorrer ao Oscar. Então, assim, a gente já vê que tem que ter conquistado pelo menos um espacinho no mercado cinematográfico norte-americano, né? Mesmo que não seja uma produção norte-americana, para conseguir concorrer ao Oscar. E aí, por conta disso, né, também, ele é meio polemizado. Mas a verdade é que sim, o Oscar ele avalia, né, grandes filmes concorrem ao Oscar. Sim. Né, e apesar de ter sim essa crítica que é super válida. E como a gente começou falando, pode ser que nem todos os melhores filmes de fato estejam no Oscar, porque a produção cinematográfica mundial é muito grande, existem muitos filmes independentes, né, e pode ser que nem todos os melhores cheguem lá, mas muitos chegam. E inclusive eu acredito que nos últimos anos a gente tem visto uma pequena mudança, talvez possa até ser algo que parta, né, do público e da audiência. Então, assim, um filme, ele pode não ser de Hollywood, ele não precisa necessariamente ser norte-americano, mas se ele tem um público, se ele começou de fato a conquistar muitas plateias, acaba sendo, né, inevitável ele chegar lá também. Inevitável, exatamente. Acaba sendo um mutirão, assim, se todo mundo tá falando do filme, se todo mundo gostou, por que não vai chegar lá, né? E eu acho que isso aconteceu um pouco com o Parasita, que ganhou o melhor filme, né, levou 4 estatuetas em 2020, se eu não me engano.
Deixa eu confirmar. Em 2020, Parasita levou. E foi um filme que todo mundo comentou muito. Então ele recebeu, né, esse destaque. Não, e esse filme, ele é assim, ele quebrou paradigmas, ele, né, é um filme coreano. Um filme coreano. Sul-coreano. E, meu, é genial o filme. Já falei dele algumas vezes aqui no Pode Ser. E vou continuar falando porque ele se aplica em vários temas e tal. E foi muito legal ver, né, que um filme que realmente não tinha como ele não ganhar. Uhum. Como a gente vai conversar mais tarde no programa sobre isso, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que, assim, é um grande favorito desse ano. Exatamente. E para falar um pouquinho mais, né, de forma polêmica do Oscar, a gente tem, então, esse indicador que você falou, né, Samuel, que o filme ele precisa ir bem na bilheteria, e daí existe todo um plano de marketing para os filmes irem bem nas bilheterias. E para ficarem famosos, né? Porque se o filme ele for bem assistido, se os atores eles forem destaques, né, virarem notícia, a chance dele ser indicado é muito maior. Então existe uma pessoa, assim, que acredito que seja um dos nomes principais por trás disso, que é, deixa eu pegar aqui, o Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, que inclusive ele está envolvido em uma série de polêmicas também. Ele foi acusado de estupro e abuso sexual na indústria. Ele é um produtor de cinema, né, um dos mais famosos. Ele, inclusive, né, é cofundador da produtora dos filmes Miramax. Então é bem conhecido e ele é uma das pessoas mais assim conhecidas por colocar os filmes no Oscar. Então eles criam uma série de não políticas, né? Uma série de estratégias de marketing para colocar sim o filme lá, para ele ser indicado e para ele vencer. Então a gente tem inclusive um filme, O Lado Bom da Vida, que eu acho que ficou bem comentado, né, só para dar um exemplo. E esse filme, ele teve toda uma estratégia que inclusive foi montada pelo Weinstein. E deixa eu até achar aqui em que ano que foi. O Lado Bom da Vida foi no ano de 2003. E o Weinstein, ele contratou nada mais, nada menos do que a Stephanie Cutter, que é ex-chefe da campanha do presidente Obama. Nossa. Então, assim, esse jogo, essa brincadeira rola milhões. Então, assim, desde festas, presentes, né, para as pessoas envolvidas, né, então para as pessoas que realmente votam no Oscar e que vão decidir quais filmes, né, vão ser indicados. Então, desde festinhas e chás envolvendo essas pessoas, até de fato colocar o assunto em destaque. Então, por exemplo, o Lado Bom da Vida, ele fez todo um planejamento para levar o assunto para a televisão e discutir saúde mental nos Estados Unidos. E não que não seja um assunto importante, mas isso é feito de forma proposital. Então, os atores vão conversar na época eles foram conversar com o vice-presidente, que era o Biden, que agora é o atual presidente dos Estados Unidos, mas eles fazem grandes reuniões e levam as pessoas para a TV e tudo para colocar o filme em destaque. E nisso rola, tipo, milhões. Eu acho que esses bastidores de Hollywood, eles inclusive são temas de muitos filmes de Hollywood. Verdade. Porque realmente rola muita, né, maracutaia, né, por debaixo dos panos. E não só isso, né, mas é um mercado financeiro também, né? Então não é só ganhar um Oscar. E tem outra coisa também. A galera tem muito esse pensamento de filme de Oscar. Por muito tempo foi uma crítica à academia que todos os filmes eles seguiam um padrãozinho para conseguir ganhar o Oscar, né? Então era seguir a ideia de roteiro, ritmo e tal, padrão, que conseguia chegar lá. Isso era uma das críticas, que não abria possibilidade para novas propostas do cinema. Aí o cinema ficava todo engessado porque todo mundo queria fazer um filme na fórmula do Oscar. Exatamente, são várias questões. E é por isso que eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo chamou tanta atenção, né, no Oscar desse ano. E eu tô torcendo pra ele. Assim, nesse momento em que a gente está gravando Pode Ser, tem filme que nem entrou em cartaz aqui no Brasil. Então, assim, a gente não conseguiu assistir tudo. Então é difícil fechar, né, o cerco. Entre Mulheres é um filme que eu tô com muita vontade de assistir. E ele ainda não tá em cartaz aqui no Brasil.
Mas Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme muito diferente, que tem uma proposta muito boa e que inclusive é de uma produtora que vem assim com essa proposta de cinema independente. Então lá não é um filme de Hollywood, então já é a A24. É uma produtora que já vem chamando bastante atenção. E essa produtora, Samuel, ela foi criada em 2012. Deixa eu até confirmar aqui. É bem recente, 2012 mesmo. E desde então, ela já vem ganhando várias premiações. Teve Moonlight em 2017. Que é um filmaço, cara. Nossa, super Moonlight filme. É muito louco. Um filme maravilhoso. Muito bom, é tocante, entendeu? Tem uma fotografia, assim, muito bonita, cara. Muito bonita. E a vida real, assim, Sim. né? Moonlight. É muito da hora. É uma história maravilhosa. E os diretores do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o The Daniels, né? Eles também têm um quê de alternativo. Sim. Né? Tem um filme que eles dirigiram, não sei se é os dois, ou um dos dois Daniels, com o Daniel Radcliffe, que o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, ele faz um cadáver. Ele é um morto no filme, assim. O filme é todo alternativão e tal. É um cara que ele tá sozinho, perdido, alguma coisa assim, acontece um acidente, tem um cadáver lá, e ele vai arrastando o cadáver e ele vai criando uma amizade com o cadáver. Olha só a proposta de loucura do filme. Então, isso aí é a proposta dos caras. Uhum. Isso é o que a gente pode esperar de começo de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Esse nível de loucura. E é algo que combina muito com a A24, né? Que vem trazendo propostas diferentes e muito boas. E a gente vai falar mais no segundo bloco, mas é algo que marca bastante, né? É que nesse Oscar, então, a A24 ela conseguiu colocar nada mais, nada menos do que 18 indicações. E isso porque a galera, né? Quem gosta de cinema, né? Quem tá acompanhando nas redes sociais tem bastante essa discussão que o filme Pearl ficou de fora, que é o filme da Mia Goth, que é a continuação, né? Do X, A Marca da Morte, então é um filme de terror. E daí existe também esse rolê de que filmes de terror não entram muito no Oscar e todo esse preconceito. E, gente, só uma curiosidade, mas que me deixou muito feliz. A Mia, que é a protagonista do Pearl, que ficou de fora porque a galera falou que ela merecia, sim, indicação de melhor atriz. Eu ainda não assisti, porque esse filme eu acho que também nem entrou em cartaz aqui no Brasil ainda. Mas quero assistir. Eu assisti o primeiro, o X, A Marca da Morte, e realmente é um filme muito diferente. É um filme que né, realmente tá ali dentro da A24, tem assim uma cara característico. E ela é neta de uma atriz brasileira, a Maria Gladys. E eu fiquei super feliz em saber isso. Tipo, inclusive a Mia, ela fala português, e eu vi um trechinho de um vídeo que ela fez pra avó dela, falando que a avó dela é uma inspiração para ela. Caraca, e que a parte dela da infância em que ela viveu com a avó aqui no Brasil, mentira, eu não sei se viveu no Brasil, ela só fala que quando ela viveu com a avó na infância foi a melhor parte da infância dela. Então nós temos aí a Mia, que não foi indicada, né, nesse ano pro Oscar e que poderia ter sido, e tem aí uma influência da atriz brasileira Maria Gladys. Mas Brasil e Oscar, apesar da gente ter ficado no quase, tem muita coisa pra gente se orgulhar. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco. A gente volta já. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Pode Ser. E vi que a gente falou de um monte de coisa, mas eu acho que assim, o Oscar, ele carrega uma carga muito social, né? Ele é palco de muitas discussões sociais, não só pela premiação e tal, né? Mas pelos filmes também, né? Sim, sim. Então, os filmes, eles que estão em destaque no Oscar, geralmente eles trazem discussões, né, principalmente nos últimos anos. Aliás, na era contemporânea, vamos esquecer os filmes preto e branco e trazer de 90, 80 para cá, que tem muitos filmes com discussões muito importantes, tipo o Green Book, né? Teve uma galera que achou meio polêmico, mas eu acho o Green Book um filme muito top, né, sobre racismo.
e outros. Mas, né, ainda pegando esse gancho aí do racismo, que a gente vê em discussão no Green Book, o Oscar, ele é muito criticado por parecer que ele tem que ele é muito tendencioso em questão de raça, né? Em questão de cor. E a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, e ela ganhou na categoria atriz coadjuvante, né, foi em 1940, com o filme O Vento Levou. Deixa eu até pegar o nome dela aqui rapidinho. É a Hattie McDaniel, né? E só para você ter uma ideia, nessa época, os Estados Unidos ele ainda separavam muito, sabe? Pessoas brancas de pessoas negras. Nessa época ainda não tinha acontecido Rosa Parks, sabe? Ainda tinha muita opressão, né, para a comunidade negra nos Estados Unidos. E ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Só que ela nem podia ir na festa. Aí a galera, não, meu, ela tem que ir e tal. E aí deixaram ela ir na premiação, só que ela ficou numa mesa sozinha no fundo. E aí, tipo, ela nem pôde sentar com os amigos dela que fizeram o filme junto com ela. E só em 2002 que uma atriz, né, negra foi ganhar um prêmio, né, um Oscar de melhor atriz, né, o principal de melhor atriz. Então, assim, por essas questões, né, o Oscar ele ainda é muito criticado. Uhum. E eu lembro que toda essa discussão também de racismo e tudo mais voltou muito com Moonlight também, porque foi no ano que falaram o Oscar de melhor filme errado, então premiaram La La Land, aí teve toda aquela discussão de tipo, não foi La La Land, foi Moonlight, e daí a história, né, as notícias era tipo, Oscar dá a premiação errada, então a galera falou, né, de como isso também tirou o holofote de Moonlight. Então a notícia não era, caraca, gente, Moonlight, que é uma história que fala sobre, né, traz uma história muito sensível e muito forte de violência e de romance, né, entre pessoas, de uma pessoa negra, né, que é o protagonista, e também tem um elenco que é negro, tem a direção, então tem toda uma equipe. E um romance homoafetivo. Homoafetivo, exatamente, é então, muito forte. Que é um palco, uma discussão super atual, né? Que, inclusive, a partir de 2025, né? O Oscar ele vai ter uma cota, vamos dizer assim, mais um critério, né? De que a produção vai ter que englobar as pessoas, né, da comunidade LGBT nas produções. Tudo isso pensando na inclusão. Né, porque muitas vezes fica de lado, né, essa galera, e o Oscar, ele, por conta de toda essa história e até essa carga de ser algo, um prêmio, uma premiação preconceituosa, os organizadores estão colocando esses dispositivos, né, para limpar a barra, para melhorar para o futuro, né, a imagem, e até mesmo ser uma premiação mais justa. Sim, e o lado bom é que, de fato, através do Oscar a gente consegue conhecer um pouco mais do cinema de outros países, né? Porque, realmente, é difícil ter acesso às produções estrangeiras. Às vezes é difícil ter acesso às produções nacionais. Não é tão fácil, assim, assistir filmes brasileiros. Muitas vezes eles entram em cartaz, né, em alguns cinemas, não entram em todos. Às vezes ficam só em alguns cinemas em São Paulo, né, de grandes capitais. Então, falar disso, né, quando, por exemplo, a gente tem categorias como melhor filme estrangeiro, traz aí um pouquinho de, nossa, o que os outros países estão produzindo. Então acaba sendo, sim, uma vitrine para a gente conhecer um pouco mais de novas produções, né, produções independentes. E os melhores filmes estrangeiros, eles podem, né, concorrer na categoria melhor filme estrangeiro, mas também podem ser indicados na categoria melhor filme. Exato. Mesmo sendo um filme estrangeiro. É que o filme estrangeiro é só estrangeiro, só que não é dos Estados Unidos. Mas o Parasita, por exemplo, é um filme estrangeiro e ganhou o Oscar de melhor filme. Melhor filme, exatamente. Algo que é difícil, né? Um mérito muito grande deles.
E realmente um filme muito bom. E esse ano, então, né, a gente tem alguns destaques. E a gente estava falando, né, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, então que está na frente, com mais indicações. E é engraçado porque até esse filme, ele também traz uma discussão por trás dele que eu achei muito legal. A gente tem a Michelle Yeoh e a gente também tem o outro ator, né, que contracena, é a protagonista, né, a Michelle que faz a Evelyn. E aí a gente também, também tem o Waymond, que faz o marido dela, que é representado pelo Ke Huy Quan. E os dois, eles têm histórias muito bonitas, assim, e muito fortes por trás de tudo isso. E eles têm várias histórias. Várias histórias. E os dois, assim, a Michelle, ela quase não entrou nesse filme. Porque a galera tava falando que ela tava muito velha pra esse papel e que era melhor ela se aposentar. E ela foi firme quando ela disse que ela iria fazer o filme. Então foi algo que ela teve que lutar ali pra fazer. E lutar literalmente. E lutar literalmente. E, gente, que papel magnífico. Não, é muito legal. Esse lugar, né, esse papel da mulher comum, então, em que a mulher, assim, ela não tá fazendo nenhum papel de uma... como eu posso explicar? É diferente, por exemplo, quando você tem que interpretar alguém que já existiu, por exemplo, Marilyn, que você sabe que você tem, assim, tem os trejeitos, daí você convencer o público de que a você Ana é a de pessoa. Armas, né? Isso, maravilhosa atuou, também. interpretou a Mary em Blonde. Exatamente. Tá concorrendo também, né? Acho que tá concorrendo na categoria Melhor Atriz. Eu não lembro se ela tá na categoria de Melhor Atriz. Mas enfim, continuando. A gente tem, então, a Evelyn, né, que realmente ela veio com toda essa questão, né, tendo que superar e aceitar, e ela teve que conquistar esse papel, que realmente foi muito complicado. Então ela tá lá no filme e a gente também tem o Ke Huy Quan, que é um ator, ele foi um ator mirim, então que apareceu em filmes como Indiana Jones e também nos Goonies, inclusive um filme ótimo também que eu gosto muito. E ele ficou na geladeira por muito tempo. Então, quando a galera ofereceu esse papel para ele, né, quando ele viu essa oportunidade e ele voltou, ele conseguiu se desenvolver, realmente foi muito emocionante, né? Os dois ganharam um Globo de Ouro e é muito emocionante ver eles falarem e dando o depoimento deles de que foi difícil eles estarem ali. E o envelhecimento, né, é um preconceito, né? O etarismo é um preconceito. Então, você tira, né, as pessoas mais velhas ou as pessoas negras ou as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, você tira ela desses papéis de protagonismo. Então, tudo isso é uma forma de preconceito. E o que eu acho legal é que eu gostei demais da interpretação do Waymond, né, desse personagem. Porque ele realmente, em alguns momentos, ele é muito caricato, em alguns momentos ele é super ação, pá, em outros momentos ele é um cara elegante, tal, que mantém a postura, né? E tipo, ele faz isso muito bem, né? Uhum. Putz, ele como ator coadjuvante ali, pra mim é um puta de um favorito, porque ele é muito bom. E a Ana de Armas tá assim, eu confirmei aqui, ela tá concorrendo na categoria Melhor Atriz, né, ao lado da Michelle Yeoh, outras atrizes aqui também, mas ela também tá excelente nesse papel. Inclusive eu vi algumas críticas desse filme falando justamente disso. Geralmente as mulheres de meia idade, elas são colocadas para fazer papéis de meia idade. Então é uma vozinha que não sei o que, é uma... Sabe, são papéis mais passivos ou só dramáticos, entendeu? Agora a Michelle Yeoh, ela, apesar de a base dela ser uma mulher comum, ela também atua com ação, com comédia e tal. Então, assim, eleva, né? Coloca ela num papel em que ela precisa ser várias Michelles, né? Mas, enfim, ela é fenomenal e eu acredito que ela é a favorita desse ano aí também. Sim, e daí, como eu estava dizendo, esse papel, né, da mulher comum, não desmerecendo o trabalho de outras atrizes que representam outras pessoas, mas é que realmente fazer esse papel da mulher que ela é uma mulher comum, tipo assim, ela tem uma lavanderia, ela tem ali as questões familiares, o problema dela é os boletos. Igual, olha, pega na gente metade da população negócio, brasileira, ou talvez 90% da população brasileira.
Então, realmente, ela colocar toda a força e intensidade nesse papel e ainda assim ter todas as nuances que a gente vê, né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, realmente é de um mérito muito grande. Então, é compreensível Tudo em Todo Lugar ser o favorito. E outra coisa, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele vou tentar não dar spoiler, ele cumpre os clichês de alguns gêneros, mas ele não é um clichê. Uhum. Então ele quebra esse lance da fórmula de filme de Oscar, né? Uhum. Ele é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele se propõe, né, a ser um filme diferente. E a mensagem que ele passa é uma mensagem muito forte também, muito bonita, que é tipo, gente, só vive, sabe? Esquece, porque tem muito isso da gente querer ficar, nossa, e se eu tivesse, e eu acho que o filme traz muito isso, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse escolhido isso, e se eu tivesse, sabe, decidido tal coisa. E o filme traz isso, de que a realidade em que você está é uma realidade boa e meio que tanto faz, sabe? O universo é tão grande que meio que tanto faz, sabe? Apenas viva a sua vida e os pequenos momentos, né, que são importantes. O lance de você querer ser ou visitar, ou escolher os seus outros cis, é o grande BO. Se você fica, tipo, nossa, e se eu vivesse aquilo, e se eu vivesse aquilo, e se eu vivesse... Isso dá problema, entendeu? No filme e na sua vida, entendeu? Se a gente fica muito, putz, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo... Isso deixa a gente maluco, tira a gente do nosso presente, buga a nossa cabeça. E o filme, ele mostra esses ICs conflitantes, né? Isso não é nem spoiler, porque é a sinopse do filme. E é muita coisa pra dizer, né, Samu? A gente vai ter que encerrar esse bloco, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informação. É isso aí, galera. Estamos de volta no último bloco e vamos dar uma pincelada, Vicky, no Brasil, no Oscar, né? Porque a gente já teve bons representantes. Os maiores destaques aí do Brasil no Oscar foi Cidade de Deus, que teve 4 indicações, entre elas, melhor direção, que é uma categoria muito importante. Sim, demais. Então é um mérito, né? O Brasil ter concorrido nessa categoria no Oscar. E Central do Brasil, né, com a Fernanda Montenegro sendo a única brasileira e a única atriz que fala português, que atua em português, né, no caso, a concorrer ao Oscar de melhor atriz. E ela perdeu na época, né, para outra atriz que faz a mulher do Homem de Ferro, né? Só que é lógico, ela estava atuando lá em Shakespeare Apaixonado, lá em 1999. Mas... Cara, a Fernanda Montenegro merecia muito, porque Central do Brasil é um filmaço dramático, vale muito a pena. Sim, muito bom mesmo. A gente, né, não foi dessa vez que a gente conseguiu, né, nenhuma dessas vezes que a gente conseguiu um Oscar, e isso mostra, né, um pouquinho da dificuldade, né, de filmes estrangeiros chegarem lá. Então, realmente, a gente espera, né, que o Brasil seja indicado, né, futuramente e que vença. Não acredito até hoje que Bacurau não foi nem indicado ao Oscar, que foi um filme maravilhoso. E se a gente, né, como a gente estava comentando, se a gente teve dificuldade de assistir ele até aqui no Brasil, que dirá, né, ele chegar lá no Oscar. Então, realmente, a gente espera que mais filmes estrangeiros cheguem lá. É isso aí. Mas o Oscar, ele tá mudando, ele tá aí se atualizando, já chegar lá, vamos continuar torcendo. E vale muito a pena assistir os filmes que estão aí disputando o Oscar esse ano, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a experiência fantástica. E no ano que vem a gente volta aqui com outro Pode Ser, Vicky, para falar do Oscar do ano que vem. Tá certo. Além de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, outro filme que eu gostei muito também foi o Pinóquio, da versão do Guilherme Del Toro. E eu também gostei muito do Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que é do Charlie Mackesy. E é o curta, né? Esse é um curta-metragem. E, gente, eu não vou nem conseguir falar deles porque já acabou, mas assistam porque os dois estão maravilhosos também. A gente fica por aqui, pessoal, mas a gente encontra vocês na próxima semana com mais informações. Pode ser? Pode ser. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente.